Olá, galera, tudo bem? Esse assunto nosso, geralmente, eu dou como um trabalho. Então, vocês vão ver que no final tem duas perguntas só que vocês vão fazer em forma de trabalho. Mas, se vocês prestarem atenção, as duas perguntas estão tudo dentro dos slides, né? Que eu vou mandar em forma de PDF para vocês. É só vocês responderem as perguntas. Então, nós vamos falar do planejamento familiar. O que é um planejamento familiar, gente? São métodos que a gente usa para planejar a nossa família. Então, a gente tem métodos contraceptíveis, químicos, mecânicos, naturais, tá? E também lembrando sempre que os métodos, né, principalmente camisinha, não previne só uma gravidez, ela previne doenças sexualmente transmissíveis, AIDS. Lembrando que a AIDS e a sífilis vem aumentando muito ultimamente, tá? Então, quer dizer que a prevenção e os cuidados sexuais estão caindo bastante. Vamos começar com métodos químicos. Toda e qualquer substância que introduza na vagina exerça um efeito nocivo sobre os espermatozoides, destruição ou imobilização, impedindo a sua ascensão no trato genital superior ou ainda inativa as enzimas necessárias para a penetração dos mesmos no óvulo. As vantagens que esses métodos não necessitam de prescrição médicas, tá? Já vem pronto para uso, é simples, são seguros, sem complicações, e não, os efeitos colaterais, né, são bem poucos. Mas temos a desvantagem, que é o índice de falha, quando maior comparado com outros métodos. Esse precisa ser usado imediatamente após o coito, e é necessário um período de espera entre a aplicação do produto e o coito. Quando você usa tablet expositório, fica ativo na vagina durante períodos limitados de tempo. Então, assim, a segurança dele, vamos pôr aí 90%, porque se você usar errado, se você já tiver em relação e usar depois, não vai ter resultado. Então, tem que tomar muito cuidado com esses métodos químicos, né? E quais são esses métodos? Creme, geleia, supositórios, tablete espumífero, espuma de embalagem pressurizada, que são aerosóis, película solúvel em água. Alguns devem estar se perguntando, né? Não sabia disso, realmente. Tem pessoas que são métodos que não são usados muito por médicos. Por quê? A eficácia dele é muito curta. Então, você não tem aquele período longo, igual uma pílula, né? Ou uma eficácia igual uma camisinha, que previne várias coisas. Por isso que tem que tomar cuidado. Aqui vocês veem a figura, né? De um diafragma, de uma esponja, de um gel espermicida. Esse gel, ele é usado nesse diafragma para matar os espermatozoides, tá bom? E temos métodos mecânicos de barreira, que é o diafragma, né, que é uma cápsula rosa de silicone com bordas firmes que recobre todo o colo uterino, impedindo a passagem dos espermatozoides. O capítulo cervical também é tipo um diafragma, né? Só que ele é com uma borracha ou um látex que se adapta ao colo do útero, que tem um efeito de sucção. Condom feminino, né? Que nada mais é que a camisinha, que vocês sabem como que é, ela também previne uma gravidez e as doenças. O condom masculino, que todo mundo sabe como é. E temos o dispositivo uterino, que é o DIU, que é um pequeno plástico, usualmente em forma de T, que é inserido na cavidade uterina para evitar a gestação. Lembrando que muitas vezes o diafragma e o DIU é o médico que aplica, tá? E assim, gente, não sei se é uma dúvida de alguém ou não, né? Diafragma, o capítulo cervical e o DIU, ele só serve para evitar filhos, não serve para evitar uma DST. Então, se a pessoa não for casada, né, mesmo que a mulher fale, eu me cuido, tudo, camisinha sempre. Aí a gente tem alguns modelinhos, né, só
para vocês é a base de curiosidade. E temos também o método contraceptivos natural, que são métodos comportamentais, planejamento familiar, que são mais utilizados para possibilitar ou evitar a gravidez mediante observação de modificações fisiológicas que ocorrem no organismo feminino durante o ciclo. É importante a identificação do período fértil, tá? Então a mulher tem que saber muito bem quando é o seu período fértil, porque o óvulo, ele fica no organismo por 72 horas. Aí a gente tem o coito interrompido, né? Abstinência sexual no período fértil, o método do ritmo Ogino-Canus, que é a tabelinha, e temperatura corporal. Coito interrompido, todo mundo sabe que é. Abstinência sexual é ficar um período sem relação, desde que a mulher sabe certinho o seu período. A tabelinha também inclui a mulher ser totalmente regulada, menstruar todo dia no mesmo mês. E se a mulher perceber, durante a sua ovulação, a temperatura corporal aumenta. Mas essa temperatura corporal, você só consegue senti-la via vaginal, tá? Então não adianta colocar termômetro na axila e achar que tá tudo normal. E aí nós temos contraceptivos hormonais orais, que nada mais é do que as pílulas, tá? Só que a gente tem 3 tipos de pílulas, que é as pílulas combinadas, que são aquelas cartelinhas de comprimido de 21 dias, que tem estrógenos e progestógenos. Temos a mini pílulas. Essa mini pílulas, ela não tem estrógeno, porque tem mulher que não pode tomar, que passa mal, que tem reações. Então, aí o médico usa a mini pílula como uma segunda conduta. E a pílula do dia seguinte, né? Que é em caso de estupro, em caso de relação não protegida, mas sempre lembrando, 72 horas o esperma fica no organismo, né, dentro do útero. Então, correto é, nas primeiras 24 horas, usar a pílula do dia seguinte, tá bom? E dentro do planejamento, a gente vai falar de reprodução humana, que a gente tem esterilidade e infertilidade. A esterilidade, gente, é quando o casal é casado há mais de 2 anos, né, tem uma vida sexual normal, não usa nenhum método contraceptivo e não consegue engravidar. E aí, através de exames, é constatado que um dos dois é estéril, né? E a infertilidade, a diferença das duas é que a infertilidade, o casal chega a uma gravidez, porém ela não vai até o final. Sempre termina com aborto, né, espontâneos, ou o neném nasce morto. Geralmente vai uma gestação até 7º, 8º mês e a criança não sobrevive. E essa infertilidade ela pode ser classificada em 2 maneiras. A primária é quando o casal não consegue gerar nenhum filho. E a secundária é quando ambos, um ou outro, já tem um filho de outro relacionamento. E aí fica mais fácil, né, de se deduzir. Por quê? Se é o homem que tem o filho, então o problema está na mulher. Se é a mulher que tem o filho, o problema está no homem. E aí é feito exames para poder concluir o tipo de infertilidade que é. Então, o que a gente conclui? A diferença das duas é infertilidade, incapacidade de levar a gestação até o final. Esterilidade, incapacidade de iniciar uma gestação. E nesses casos, a gente vai ver que tem inseminação artificial. Que a inseminação artificial é a deposição ou introdução do sêmen no trato genital feminino, sem intercurso sexual, sem relação. Nesse procedimento, poderá ser utilizado o sêmen do companheiro ou de um doador anônimo do banco de esperma, que são doadores selecionados, né? E as indicações para a inseminação é inabilidade do homem em depositar o sêmen na vagina, isso pode acontecer devido à ejaculação precoce, hipospádica ou disperidemia, que é a relação dolorosa, que a mulher sente muita dor e não consegue levar a relação até o final. E a incapacidade do sêmen ser transportado da vagina para a cavidade uterina.
Então, quando a mulher tem uma, ou o homem, né, tem um dessas três hipóteses, é feita a inseminação artificial. E também, para fazer a inseminação artificial, é feito um estudo do esperma para ver se o homem tem esperma suficiente, porque se ele não tiver esperma suficiente, ou a maioria deles forem mortos, né, por alguma causa, aí tem que fazer uma inseminação de doadores anônimos. O procedimento, a mulher é colocada em posição ginecológica, né, é feito com espéculo. O sêmen é colocado numa seringa estéril que está conectado a uma cânula e é dirigido ao orifício externo do útero. Após a retirada, a mulher permanece deitada na mesa de exame por meia hora. O sucesso da inseminação é em torno de 50%, tá, gente? Mas varia muito, tem pessoas que não conseguem segurar, então isso varia muito de organismo. E aí, eu quero que você responda essas duas perguntas para mim em forma de trabalho, tá? Para você explicar o planejamento familiar e seus métodos químicos naturais e orais. Explica a reprodução humana, infertilidade, esterilidade e inseminação artificial. Já deixei tudo pronto para vocês, só vocês lerem os slides, ler o PDF e me responder isso e me mandar até o dia 25 de junho, tá bom? Beijos, criança. Esse é o nosso último assunto de ginecologia.